Transição planetária às verdades escondidas. Um novo olhar sobre o mundo. Uma catástrofe anunciada, mas ignorada por todos. Haverá muitas mortes e destruições em breve? Os sinais estão aí, mas todos agem como se nada estivesse acontecendo. Esse fato aconteceu na região de Santa Clarita, próximo a Los Angeles, Califórnia. Vamos observar o que aconteceu com essa estrada, localizada em Los Angeles. 2 trechos de milha na área de Canyon Country. Observe que essa estrada não houve um deslizamento. Sim, a montanha foi para cima dessa estrada. Observe que os eventos são de baixo para cima. Aconteceu no dia 20 de novembro de 2015. E esse deslizamento gerou uma série de problemas, mas que também mostram uma outra situação. A montanha toda se moveu. O que acontece nesse fato que é muito importante? Não estamos falando de um evento que poderia acontecer, mas sim numa situação que levou a 4,5 metros o avanço da montanha sobre a estrada. O que é importante entender? Vejam nas imagens que a montanha inteira está se partindo. Inclusive, o jornalista, no momento que estava fazendo a matéria, dizia que a montanha ainda continuava a se mover. Vejam como isso é real. Observem sempre os sinais. Falamos sempre da questão de grandes terremotos e da falha de San Andreas. Isso está acontecendo exatamente na região onde é esperado um grande terremoto que irá causar milhares de mortes e milhões em perdas financeiras. Esta região já está começando a dar os primeiros sinais de que isso pode acontecer a qualquer momento. Claro que tudo é amenizado, mas contra fatos não há argumentos, é só observar. E lembre-se, a força cinética imensa que deve existir para mover uma montanha do seu local habitual. São sinais claros de alterações planetárias. Vocês acham que não estão sendo dados sinais claros sobre o que está acontecendo? Os filmes, por exemplo, nos mostram uma realidade inevitável. Filmes preparando-nos para o que vai acontecer. A falha de San Andreas. Mensagens subliminares para fatos futuros e reais. Primeiro, eles mostram que vivemos uma vida sem saber o que está para acontecer e, de repente... Harrison said you're taking off with Blake for a few days. Yeah, tomorrow I'm gonna drive her back up to school. I can't believe she's in college already. I know. Hey, honey. Hi, Dad. Hi. Everything okay? I wanted to tell you I was sorry for how I acted yesterday. No, Ray, really. No, Emma. 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 Oh, my God!
E depois eles mostram que sabe o que vai acontecer. People need to know that the shaking is not over. We'll get hit again. And it's going to be a bigger monster. I've been for a walk. Oh my God. The Earth will literally crack open. And you will feel it on the East Coast. This whole chunk of land will be decimated. Are you saying the whole San Andreas fault might go off? Everybody down! Yes, that's exactly what I'm saying. We are going now! I'd be safe from war if I was an island. We can't stop it. We can't prepare for it. California dreaming of It will be a global event. such a winning Será um evento global. I love you, Dad. I cannot emphasize this enough. You need to get out, and I mean now. If you can't, God be with you. All right, hold on! We gotta get over it before it crashes! I love you, Dad. Don't you quit on me! I'd be safe from war if I was an island. Esta mensagem está no trailer oficial do filme. E quando você entra no site, no livro Propaganda do Silêncio, o jornalista e escritor Ignácio Hammond descreve qual é a mensagem que está sempre presente nos filmes de desastre. Em todos os casos, o desastre provoca uma espécie de estado de emergência em que todos os poderes e meios de transportes vão para as autoridades federais, estaduais, a polícia, o exército ou a tripulação, retratados como último recurso. Somente essas instituições são as únicas capazes de enfrentar os perigos, a desordem e a decadência da sociedade ameaçada, graças à sua estrutura e conhecimento técnico. Como se fosse impossível apresentar ao público em geral um desastre que não foi resolvido pelas autoridades do Estado, os poderes governamentais. Claro, não estamos falando do Brasil. Filmes são preparações para o que está para acontecer, para que todos aceitem com facilidade. Agora a realidade. Vejam nesse gráfico da Vulcano Discovery os últimos terremotos que aconteceram em apenas uma semana. Estamos falando em 94 sismos, a partir de 1.8, mas temos que ver que isto não é um caso isolado.
Essas imagens mostram a intensidade e principalmente qual a profundidade que isso já está ocorrendo. A maior parte está acontecendo a 0 km de profundidade. Observem através do Observatório Europeu de Sismologia Orpheus. Nesse gráfico podemos identificar uma série de particularidades para que possamos fazer uma análise mais correta. Fizemos a pesquisa do dia 1º de novembro ao dia 30, analisando todos os tremores e terremotos que ocorreram pelo mundo, mas com uma grande particularidade. Nessa pesquisa, temos uma grande particularidade. Foram registrados apenas os terremotos que ocorreram em até 10 km de profundidade. Isso quer dizer terremotos muito rasos. Para que possamos entender melhor esse gráfico, devemos salientar que um terremoto muitas vezes não precisa ser extremamente forte para gerar até tsunamis. Importa muito a sua profundidade. É uma soma de muitos fatores. Neste caso, ocorreram pelo mundo 2.513 eventos. Observem no gráfico a quantidade desses eventos que ocorreram na Califórnia. Isto não aparecerá na mídia em nenhum meio de comunicação. Mas eles estão aguardando um grande terremoto. Jornal RT Sputnik da Rússia. NASA prevê destruição de Los Angeles, 22 de outubro de 2015. A NASA, agência governamental dos Estados Unidos, responsável pela pesquisa e desenvolvimento de tecnologias e programas de exploração espacial, revelou a previsão de que nos próximos 3 anos, a cidade de Los Angeles, na Califórnia, será atingida por um forte terremoto que provocará a morte de centenas de pessoas. Segundo a agência NBC, uma equipe de pesquisadores do Laboratório de Propulsão a Jato, JPL, da NASA, comandada pelo geofísico Andrea Donnellan, estudou as consequências do terremoto ocorrido na cidade de La Habra, estado da Califórnia, em 2014. Nas palavras dos cientistas, descobriu-se que, apesar de o sismo ter aliviado a tensão na crosta terrestre, a energia restante é suficiente para provocar um novo terremoto de magnitude entre 6,1 e 6,3 pontos. Após a descoberta, a equipe de Donnellan decidiu calcular a probabilidade de novos tremores ocorrerem num raio de 100 km a partir de Los Angeles. O resultado obtido revelou que as chances de um terremoto de 5 pontos atingir a cidade são de 99,9%. Os dados da NASA, no entanto, são em certa medida contestados pelos representantes do Serviço Geológico dos Estados Unidos, que calculam essa mesma probabilidade em 85%. Apesar disso, os dados continuam alarmantes e ainda não se tem medidas que poderão ser tomadas pelas autoridades locais. Vale destacar que a NASA obtém suas suposições com base em dados obtidos por radares e sistemas de navegação, enquanto o Serviço Geológico se baseia em mapas e modelagem computacional de falhas. Mas já vem a contra-informação no final. Vejam esse trecho.
Além disso, esta não é a primeira previsão apocalíptica divulgada nos últimos tempos com relação ao destino dos Estados Unidos. Recentemente, cientistas britânicos profetizaram um cataclisma mortal ao país para 17 de outubro de 2015, mas que infelizmente não se cumpriu. Mas não estamos falando aqui de profecias, estamos falando de dados científicos e com a confirmação da NASA, dizendo que existem 3 em 4 possibilidades disso tudo ocorrer em 3 anos no máximo. Eles estão mostrando claramente que este evento irá ocorrer. A contra-informação sempre irá tentar amenizar a realidade dos fatos. Mas não é somente esta preocupação que os americanos têm. Vejam. Terremoto previsto de 9.2 na escala Richter. Matéria do canal Fox News, Estados Unidos. I read a stunning article by Catherine Schulz in the New Yorker this week, and frankly, if I lived right now in the Pacific Northwest, I'd be considering moving. Seriously. The gist of it is this. The federal government estimates 13,000 Americans will die in a major earthquake and tsunami in the Pacific Northwest. It's not a question of whether, but when. This earthquake is coming, and it's overdue. Consider that the magnitude 9.0 earthquake in Japan just a few years ago, remember that, killed more than 15,000 people in the north of Japan and injured thousands of others. Seismologists say that the quake that will strike on our Pacific Northwest coastline should be even stronger, at up to a 9.2. They call such a quake a margin rupture quake, and it's every bit as bad as it sounds. Here's the reason for it. Our entire continent sits on the North American tectonic shelf, right? Plate, I should say, off the coast of the Pacific Northwest from the top of Washington State all the way down to northern California. This is it. And another plate called the Juan de Fuca is trying to slide up under North America, but it's stuck. We have an illustration over here in the big wall. Let me show you what this is. This is our continent here. This is the Cascada Mountains. This is the Cascadia, what do they call it? The Cascadia what? Bridge. The Cascadia Bridge. I was actually asking him, but thank you. The North American plate here and the Juan de Fuca plate here. This one's sliding up under, and eventually this is going to go down, send a huge wall of water up. That wall will go all the way over to Japan, and the other will come onto our shore within 15 minutes. And when it slips, it will unleash not only a colossal earthquake, but also that tsunami, 700 miles long, and in some places up to a 100-foot high wall of water and whatever it's pushing, like houses and dump trucks and schools. Thousands and thousands will not escape. The New Yorker quotes a FEMA official who says, and I quote, "Our operating assumption is that everything west of Interstate 5 will be toast." Everything west of Interstate 5 is gone. That's Seattle, Tacoma, Portland and Olympia, Salem and Eugene, wiped out. Altogether about 7 million people. That's not including tourists. So think of summertime. The New Yorker reports that FEMA calculations indicate the disaster will damage or destroy about 1 million buildings, including 3,000 schools and 1/3 of all fire stations. And perhaps the worst part of all of this, these sorts of earthquakes happen at regular intervals in exactly this part of the world, have forever. On average, according to seismologists, about every 240 years. So when was the last one of these massive 9.2 or so earthquakes? Well, the last one was more than 300 years ago, the year 1700. It struck in the Pacific Northwest and sent a 600-foot wave of water all the way to Japan. So right now, on average, the Pacific Northwest is decades overdue for the really, really big one. Michio Kaku is a physicist and professor at City College of New York. This article is stunning. Is it overstated in any way? No, the Cascadia Fault is an earthquake waiting to happen.
We know it's going to happen with an energy 30 times the maximum energy of the San Andreas Fault. So Hollywood has us brainwashed into thinking the big one is going to be in California. No, the Cascadia Fault would pack energy 30 times the energy that the San Andreas Fault can muster. The article speaks of a liquefaction of the Earth, that part of the Earth will turn to liquid. That's right. We're talking about major energy surges inside the ground that'll cause it to liquefy. We've seen that in Japan. We saw that at Fukushima, and it's almost like quicksand. One day you're walking on solid ground, the next you're falling right into a quicksand. This earthquake would last 4 minutes or more, the rattling and the shaking, and then within 15 minutes they estimate this wall of water. In the entire inundation zone, you could have water up to 100 feet high. That's right. And in the inundation zone, we have 70,000 people that have almost no clue as to what could happen. You know, in Japan, you have to live with earthquakes every day. Children go through tests and drills. People are conscious of this. But in the Pacific Northwest, it barely rates on the radar screen. There's something that happens before the shaking that we can sense, that sensors can pick up. That's an early warning system that they have all over Japan, especially in the north and in the Tokyo area. They've been trying to get it pushed through, look for money for it in the Seattle-Tacoma area, nothing. That's right. Before the earthquake actually hits, there's a compression wave that is detected by animals, for example. Animals start to act very strange, and we've seen that happen before earthquakes. And then a minute, 2 minutes later, boom, you head for the hills because there's nothing left to do except to go to high ground. You mentioned what this sort of event has caused in history. That's right. In the year 1700, there was a massive earthquake and tsunami which surged over Japan. And then running the videotape backwards, you can actually see that in 1700, it originated with the Cascadia Fault. And then we physicists can calculate the energy, the magnitude, the dynamics once we got these two events linked together. And that was only done in the last decade or so. And you mentioned Mount Everest. That's right. Mount Everest is also created by the collision of two faults, just like what we have here. The one fault going under, the other fault going over, and that created the Himalayan mountains. That created Mount Everest. That's the power packed by the subduction zone earthquake. Okay. Averages of when things are going to happen are really not very reliable. I think they use by example, the difference between 4 and 6 is 2. I forget exactly how they did it. We can't be sure exactly when this is going to happen, but we're positive it's going to happen. If you lived in the Pacific Northwest, you had little kids, would you live there? I'd think twice. I would have to drill them just like what they do in Japan, be part of their life in terms of having an emergency kit, where to go in case of an emergency, what to do, what frequencies to go to, and so on and so forth. And by the way, we know that this is going to happen because by simply drilling into the seafloor, we can see evidence of ancient tsunamis going back 10,000 years. And we've known that how many over that period? 41. Which means that the time between the cycles is about 240 years. Wow. And it's been 315 years since the last big one. Now, of course, this is not rigorous, it's not absolute. But according to this figure, we could be overdue for another big one. Yeah, by many decades. It's nice to talk to you. Thank you. Mm-hmm. Really weird and scary. That's right. And, you know, within the lifetime of some of our viewers, they may see Seattle and Portland destroyed. It's a great article at the New Yorker. It's in this month's edition, and spectacularly well written. And the facts that go along with it they're really sort of mind-numbing. See you soon. Thank you. A Agência Aeroespacial Europeia possui satélite que monitora a Terra na questão de terremotos. Diante das evidências, eles podem antecipar os eventos geofísicos que irão acontecer. Satélite de monitoramento da Agência Aeroespacial Europeia. Monitoramento de terremotos. Os dados do radar dos satélites podem medir mudanças em escalas milimétricas na superfície da Terra,
Quando duas imagens obtidas da mesma área, em horas diferentes, são comparadas, isto ajuda quando se está monitorando a crosta da Terra, procurando terremotos. Se existe esse sistema de satélites e é aberto a todos nós, imaginem aqueles que são escondidos de nós. Em 24 de agosto de 2014, houve um terremoto que atingiu Napa Valley, na Califórnia. Ao processar duas imagens de satélite radar Sentinel-1A, que foram adquiridas em datas anteriores sobre esta região, eles puderam gerar um holograma mostrando a deformação do solo. Vídeo produzido pela Agência Aeroespacial Europeia. Querem entender o que está acontecendo com detalhes?